Vamos então tratar aqui de um material muito particular e normalmente não é falado, que é a madreperla. A madreperla é formada por uma parte inorgânica, aragonite, e uma parte orgânica, conquiolite. Isto é importante porquê? Porque na formação da concha, estas camadas vão se sobrepondo, juntamente com a água, que também existe, é que nós vemos esta coloração na concha, que tem a ver com a dispersão da luz ao atravessar a dispersão e a reflexão da luz ao atravessar essas camadas. Mas vamos voltar à aragonite. O que é aragonite? É um carbonato de cálcio. O que é que vocês conhecem de carbonato de cálcio? Mármore, calcário, osso. Todos eles também têm carbonato de cálcio. De onde temos de começar a pensar qual é o comportamento do carbonato de cálcio. Vamos fazer aqui uma pequena exemplificação muito simples, mas que eu creio que será bem exemplificativa dos cuidados que nós temos que ter quando utilizamos um produto. Eu fui buscar um produto de limpeza que vocês podem comprar em qualquer supermercado, não vos digo a marca para não fazer publicidade, e vou aplicar sobre uns pedacinhos de madreperla e, como vocês veem, e isto é um produto comercial, qualquer um de vocês pode comprar. Imediatamente iniciou-se uma reação. Porquê? Porque de certeza que este produto tem uma substância ácida, um produto ácido, que interage com o carbonato de cálcio. Eu estou-vos a chamar a atenção disto por duas razões. Primeiro, que é a questão da utilização dos produtos comuns. Temos que ter muito cuidado. Antes disso, vou fazer aquilo que nós temos que sempre fazer, que é parar a reação química. E vou pôr as peças em água destilada. Aqui não há problema de nós mergulharmos a peça, porque, como vocês sabem, a própria concha está habituada a suportar este índice de umidade extremamente elevado, ou 100%, não é? Uma vez que se encontra debaixo de água. Mas eu estava a chamar a atenção. Porquê? Porque muitas vezes, e isto muito provavelmente era um porta-velas, muitas vezes estas peças de madreperla estão com aplicações metálicas. Neste caso é prata. De onde, quando nós estamos a limpar o metal, podemos estar a utilizar produtos que podem atacar a própria madreperla. De onde o cuidado aqui na intervenção destas peças tem que ser extremo, de forma a que os produtos que limpam o metal não caiam sobre a superfície da madreperla. A variedade de conchas é monumental, quer em tamanho, espessura, etc. Este é um caso muito interessante porque, pela espessura que é necessária para fazer este cabo, a espessura da concha para nos dar isto. E se vocês repararem bem, já está aqui a colorir, é devido precisamente à oxidação do metal. Pequenas peças de tijolo, um brinco com pedacinhos de madreperla, outro brinco que está partido e que nos vai servir para exemplificar outras questões. Em termos de fabrico, de utilização da peça, normalmente tenta-se poupar o gasto em tempo. E para nós obtermos este brilho fantástico,
para além de ser a zona interior da peça, normalmente necessita de um certo polimento, porque senão ele apresenta o aspecto rugoso que a coxa tem no lado de fora. É o caso paradigmático dos botões. Todos nós conhecemos estes botões em madrepérola. Eles são normalmente polidos dos dois lados, mas se vocês passarem a mão, sentem alguma aspereza, porque o polimento não vai até ao fundo. Esta é uma peça excepcional, mas que aparece muito no mercado. Estas conchas, grandes conchas, são trabalhadas, são conchas orientais. Esta partiu-se, é um material muito duro, portanto parte com alguma facilidade, e a questão da cola, do adesivo que nós podemos utilizar aqui. Uma vez que estamos na presença de um material relacionado com pedra, ele vai se portar bem uma colagem com um adesivo bastante resistente. Um adesivo à base de epóxida, por exemplo. É possível de utilizar aqui sem grandes problemas. Com duas exceções. Primeiro, tem que ser um adesivo de epóxida de grande qualidade, quer isto dizer, incolor e de grande resistência à alteração à luz, porque senão, com a passagem do tempo, começa a aparecer uma mancha castanha na fratura, que é precisamente a alteração da epóxida, e isso vocês estão a trabalhar com uma peça museológica, em que, em termos de critérios, é fundamental que seja possível desmontar a colagem com alguma facilidade. Então, teríamos que ir para um adesivo de base acrílica, uma vez que, com acetona, podíamos voltar a desmontar essa colagem. E a acetona não afeta este material. Apesar, e eu volto a sublinhar, apesar de termos que ter sempre em atenção que há uma componente orgânica nas conchas. Elas não são exclusivamente inorgânicas. A madrepérola é um tipo de material que nos aparece em variedíssimos sítios. Eu agora estava-me aqui a passar pela cabeça, por exemplo, os embutidos em caixinhas ou imóveis, mas as coisas mais simples, como os brincos, muitas pequenas peças que nos rodeiam no cotidiano. No entanto, atenção, hoje em dia, cá voltamos nós aos plásticos que vão substituindo a madrepérola por facilidade de produção. No entanto, há uma forma muito rápida e básica de nós distinguirmos. O plástico tem que ganhar alguma prática e memória. O plástico tem uma temperatura sempre morna, enquanto que a madrepérola é fria. Esse é logo um indicador de que estamos na presença de plástico. Depois há o toque. Há um toque plástico. Se vocês baterem nos dentes, sentem imediatamente a diferença de bater numa placa de madrepérola. Sente-se este efeito de pedra, enquanto que aqui sente-se o efeito plástico. Um caso muito particular de madrepérola são as pérolas, que hoje em dia 99% são de cultura. A questão das pérolas de cultura e as pedras de água salgada e as pedras de água doce vamos deixar para outra altura. Para vos chamar a atenção de que estas pérolas têm este
aspecto esférico perfeito, porque são provocadas a produzirem esta forma. Para quem talvez não tenha ideia, mas eu há uns tempos adquiri uma concha que está a começar a formar a pérola. E como vocês podem ver, tem formas completamente diferentes. Isto não é de cultura, é natural. Portanto, são partículas estranhas ao próprio animal, em que ele, para se defender, vai cobrindo de madrepérola. Neste caso, com o tempo, a determinada altura, formava uma esfera, ou aproximadamente uma esfera, que é o caso desta pérola. Isto é uma pérola verdadeira, são as designadas pérolas barrocas. E lá está, é uma pedra natural em que o animal teve necessidade de cobrir um corpo estranho e que não formou uma esfera. Nós podemos limpar simplesmente com uma mistura de água e um detergente neutro. Na maior parte dos casos será suficiente. Mas quando encontramos uma alteração demasiado acentuada, e volto a frisar, e no caso de não estarmos perante uma peça museológica, podemos querer dar um certo polimento que ela perdeu. Porque vocês reparem, como vocês viram esta reação perante aquele produto de limpeza, o que é que acontece com as pérolas que são utilizadas, nomeadamente os colares? É muito frequente nos colares. As pérolas vão perdendo o seu brilho natural. Porquê? Porque quando nós transpiramos, uma parte é ácida. E é essa parte ácida que vai atacar a pérola. A pérola, ou seja, o que for. De onde, se houver necessidade de fazer um polimento, podemos fazer um polimento tal e qual como fazemos com qualquer outra pedra. Deixem-me contar uma pequena história. Eu tenho aí um livro de receitas antigo, início do século XX, em que se recomenda que, para voltar a dar brilho às pérolas, que se dê as pérolas a comer às galinhas, e depois tinha que se apanhar os dejetos das galinhas para recuperar as pérolas. Isto tem uma razão de ser. Se vocês pensarem um bocadinho, a galinha está a picar no chão, consome muitas areias. E, portanto, durante a digestão, o que essas areias iam fazer na pérola era precisamente um polimento. Porque era um abrasivo muito, 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 muito fino. De onde, se nós necessitarmos de fazer um polimento, é utilizarmos abrasivos muito, muito, muito finos. Até vos digo mais, se calhar para dar um acabamento final mesmo lustroso, utilizar um género desses produtos de polidor de automóveis, de tinta da superfície dos automóveis, que muitas vezes resulta muito bem. Porquê? Porque esses produtos têm, na verdade, um abrasivo extra fino. É uma coisa que vocês não sentem. Põem aquilo nas mãos e não se sente nada, mas o abrasivo está lá. Significa que vai-nos dar uma superfície extremamente acabada, extremamente polida, extremamente brilhante,
recuperando de alguma forma este efeito da luz a penetrar nas camadas e ser refletida. Portanto, para concluirmos este tema, sublinho novamente que o conhecimento dos materiais é fundamental para nós conseguirmos obter uma boa intervenção nas peças que nos chegam às mãos. Sem este conhecimento dos materiais, muito provavelmente faríamos alguns erros, alguns dos quais inevitáveis. Por isso eu vos trouxe este exemplo do produto de limpeza comercial que reage com esta facilidade à madreperla. Imaginem o que era vocês pegarem uma peça destas e começarem a fazer uma limpeza com o produto. Iam perder completamente o polimento da superfície. Acho que fui claro. Espero que sim.